Fala galera do Alternativa, vamos estudar agora um pouquinho de orações subordinadas, só que agora será as substantivas. Bem, vamos conhecer de imediato qual é o conceito de orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são indicadas de acordo com a sua função no período e podem ser classificadas em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais, apositiva, além de orações com função de agente da passiva. Ou seja, essas orações subordinadas substantivas, elas vão exercer as mesmas funções sintáticas que o substantivo desenvolveria dentro de uma oração. É isso que é a questão do conceito de orações subordinadas substantivas. Ela tem as classificações dela. A primeira delas que vamos estudar é a oração subordinada substantiva subjetiva. Qual é o papel dela? Funciona como sujeito do verbo da oração principal. Lembre-se que estamos falando de período composto, ou seja, eu vou ter mais de uma oração. Tá? Daí a questão de uma estar em dependência à outra, tá? Para o que faz com que ela seja oração subordinada. Então, um exemplo, parece que a situação melhorou. Veja que tu tem aí, parece que, né? Veja que fica faltando algum elemento aí no caso para representar, ou seja, um sujeito dessa ação. Ou seja, a situação melhorou. Quem é o sujeito do verbo da oração anterior? Parece. A situação. A situação parece que melhorou. Então, tu tens aí o sujeito do verbo da oração principal. Outro exemplo. Ficou provado que os documentos eram falsos. Veja, novamente tu tem aí uma locução verbal iniciando uma oração. Ficou provado. E do outro lado você tem a oração subordinada que vai estar sendo o sujeito da oração principal. Os documentos ficaram provados. Então tu tem de novo aqui os documentos sendo o sujeito da locução verbal da oração principal. Beleza? Então, essa é a questão das orações subordinadas subjetiva, né? Eles vêm com o papel de ser o sujeito da oração principal. Bem, agora vejamos as orações subordinadas, no caso, objetiva direta, objetiva indireta. No caso das objetivas diretas, atuam como objeto direto do verbo, ou dos verbos da oração principal, né? Exemplo, o treinador exigia que todos estivessem presentes. O treinador exigia o quê? Veja que esse verbo exigir, ele vai necessitar de um complemento, logo ele é um verbo transitivo. Quem vai completar esse verbo? Justamente a oração subordinada objetiva direta. Por que ela é chamada de objetiva direta? Primeiro porque ela completa o verbo, tá? E porque ela não tem a presença da preposição fazendo essa ligação. Isso faz com que ela seja objetiva direta. O treinador exigia o quê? Que todos estivessem presentes. Então veja que essa oração ela funciona como um objeto do verbo da oração principal, beleza? O outro caso é o caso das objetivas indiretas. Nesse caso, atuam também como objeto, só que objeto indireto. E aqui nesse caso tem que estar atento à presença da preposição. Nesse caso aqui, vai haver o mesmo esquema de completar o verbo da oração principal, só que aqui você tem que estar atento à preposição que vem junto. E aí que faz com que ela seja objetiva indireta. Exemplo, não me oponho a que você viaje. Outro exemplo, lembre-se de que a vida é breve. Vamos pensar assim, lembre-se do quê? De que a vida é breve. Você verifica que completa o sentido do verbo da oração anterior, né? E ele vem ligado por preposição, a preposição de. No exemplo anterior, não me oponho a que você viaje. Não me oponho ao quê? Vê que é o verbo novamente precisando de complemento. E quem vai completar? A que você viaje. Veja que esse azinho antes do que, no caso aí, que é uma condição integrante, esse a ele é uma preposição, tá? Isso faz com que ela seja objetiva indireta, beleza? Bem, agora vejamos as orações subordinadas substantivas, predicativas e completivas nominais. No caso da predicativa, é quando essa oração subordinada ela já vai exercer o papel de predicativo do sujeito, ou seja, essa oração ela vai ser uma característica
do sujeito, tá? Da oração principal. Então, ele vem como uma característica do sujeito da oração principal. Exemplo, seu receio era que chovesse. Bem, veja, o receio dele era que chovesse, né? Então, esse que chovesse, ele vem como predicativo do sujeito da oração principal. Tá? E ele tem ainda a presença do verbo de ligação, representado pelo era. Outro exemplo, minha esperança era que ela saísse. Então você verifica aí, ó, minha esperança era que ela saísse. O era, de novo, sendo o verbo de ligação, que ela saísse vem como uma característica dessa esperança. É assim, eu poderia substituir que ela saísse por saída. Então, minha esperança era a saída. Então, a saída seria a característica de esperança nesse caso aí. Então, você verifica que ele vem como característica do sujeito da oração principal, tá? Sempre tendo a presença de um verbo de ligação. No caso agora das completivas nominais, há de se tomar um pouquinho de atenção, porque essas completivas nominais, como está dizendo o nome, completam nomes. No nosso estudo da gramática lá, quem é considerado como nome? Substantivos e adjetivos. Ou seja, elas vêm para completar um substantivo ou um adjetivo que vai necessitar de complemento. E ela é obrigada a ter a presença da preposição, tá? Para fazer essa ligação. Assim, sou favorável a que o libertem. Veja, favorável nesse caso aí é um adjetivo, né? Sou favorável ao quê? É um adjetivo que necessita de complemento. Se ele está necessitando de complemento, esse adjetivo aí no caso, vem aí a outra oração e vai completar esse sentido. E o que faz com que ela seja completiva nominal. Sou favorável a quê? A que o libertem, né? Estava ansioso porque voltasse. Veja, ansioso no caso também funciona como um adjetivo, né? Estava ansioso a quê? Né? Ou pelo quê? Então você verifica que, ainda que seja um adjetivo, necessita de complemento. Então, porque voltasse é o complemento do nome adjetivo, no caso representado pelo ansioso. Nesse último exemplo, tenho certeza de que gostas de mim. Então, tenho certeza de que. Veja que certeza aqui é um substantivo, né? Certeza do quê? De que gostas de mim. Então, a oração de que gostas de mim completa o nome, que no caso é representado pelo substantivo certeza. Beleza? Bem, agora para a gente finalizar, temos aí as orações subordinadas apositiva e orações com função de agente da passiva. Vamos ver, a questão da apositiva é que essa oração subordinada ela vem com o papel de ser um aposto, ou seja, o que é um aposto? É uma palavra, expressão ou até mesmo uma oração que está em referência a algo ou a alguém que foi anunciado anteriormente. Vamos observar pelo exemplo. Só desejo uma coisa, que vivam felizes. Veja, que vivam felizes está em referência ao que se deseja, que é uma única coisa. Essa coisa é representada por felicidade no caso ali. Então a oração que vivam felizes, tá, é o aposto do desejo, que é uma coisa ali no caso, que é esse desejo no caso. Tá? Só lhe peço isso. Aí tu vai perguntar, olha lá, só lhe peço o quê? Honre o nosso time. Então você verifica que esse elemento honre o nosso time, ele é o aposto do que está sendo pedido no caso ali. Tá? Você verifica também a presença dessa oração apositiva quando tem o surgimento de dois pontos ou quando se coloca entre vírgulas no caso aí, tá? Como nesse último exemplo aí. Mas diga-me uma coisa, essa proposta traz algum motivo oculto? Verifique que está depois de vírgula. Essa proposta traz algum motivo? É o aposto do que se quer dizer no caso ali. Tá? Então, sempre ela vem com essa característica de ser uma referência a algo que já foi citado anteriormente. No caso das orações com função de agente da passiva, aí temos que voltar um pouco no assunto da parte de vozes verbais. Nós temos três vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz passiva é aquela que te indica o sujeito como receptor da ação.
E quem é o agente da passiva? É aquele que supostamente teria praticado a ação nesse tipo de oração. Assim, ó, quando foi comprado, por quem o fez? O quadro foi comprado por quem o fez, né? Então veja bem, essa oração aí, por quem o fez, no caso ali, ele é o quê? O agente da passiva da oração anterior. O quadro foi comprado por quem o fez, tanto que está lá no exemplo. O quadro foi comprado pelo seu autor, ou seja, por aquele que fez. Então ele é, no caso aí, o agente da passiva. E logo vai levar a oração com a função de agente da passiva. O filme foi apreciado por todos que o assistiram. Então, como exemplo para explicação, o filme foi apreciado por seus espectadores. Então, verifica nesse caso aí que quem apreciou o filme foi os que assistiram ou os espectadores. Então, nesse caso aí, você tem novamente a oração funcionando como um agente da passiva, ou seja, aquele que teria que estar praticando a ação de ver o filme. Então você verifica que é raro acontecer esse tipo de orações, mas a gente tem que estar atento para não voltarmos para não errarmos no caso, nossas explicações e conceitos. Beleza, galera?